Então, o slide que vem é esse aqui. Né? Eu fui e vou doar, salve uma vida e doe sangue. Aí vem a primeira pergunta. Transfundir significa salvar vidas? Não. Transfusão tem sido utilizada na moderna medicina por mais de 100 anos. Achamos que a transfusão em pacientes anêmicos pode melhorar o resultado clínico. Achamos. Por quê? Porque isso nunca foi plenamente investigado ou comprovado. Então, se eu buscar hoje uma evidência, a evidência que eu consigo mais forte é que as medidas restritivas em relação à transfusão de sangue, elas mostram um resultado melhor, mais benéfico ao paciente do que as terapias liberais. Então, consequentemente, aquele primeiro slide, será que a transfusão salva a vida? Pode ser que efetivamente isso não seja uma verdade. Mas durante muito tempo a gente acreditou que valia a pena transfundir, porque isso até melhorava a imunologia. Hoje a gente já sabe que não, porque quanto mais eu transfundo, mais infecção. Quanto mais eu transfundo, mais recidiva tumoral. Quanto mais eu transfundo, mais metástases. Então hoje está claro que do ponto de vista imunológico eu não trago benefício para os meus pacientes. Alguns esforços aqui devem ser feitos no sentido de talvez corrigir essa anemia previamente, não de transfundir, que parece ser o caminho mais fácil e mais simples. Só que fazer uma correção da anemia um pouco além das nossas informações e do nosso conhecimento. Porque se durante a graduação eu só gasto 2 horas no tema transfusão de sangue, a propósito, quantas horas os programas de residência em anestesia, terapia intensiva, cirurgia do trauma, gastam durante os seus programas de 3 anos, 4 anos, 5 anos, com temas específicos relacionados à transfusão de sangue? Muito pouco. Também muito pouco aqui no Brasil. Consequentemente, se a massa de informação é menor, eu fico acreditando no passado. Eu acredito sempre que transfundir salva vidas. E talvez transfusão efetivamente não salve vidas. Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová têm uma definição do ponto de vista em relação à transfusão de sangue. Eles, efetivamente, do ponto de vista bíblico, eles acham que existe uma justificativa para eles não aceitarem transfusão de sangue. E existe um enorme preconceito, uma enorme discussão com relação a isso no dia a dia. Mas a partir daí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a estudar isso. E eles começaram a divulgar as práticas deles. E começaram a colocar isso no dia a dia. Tem muita ciência envolvida nisso, tem muito conhecimento envolvido nisso. Então a gente tem que se despir, às vezes, um pouco dos nossos preconceitos. Porque na hora que eu falo que durante a graduação médica, nos Estados Unidos, menos de 2 horas são gastas em relação à transfusão de sangue, muito provavelmente, quando a gente coteja com a outra informação, que 60%, 70%, 80% das transfusões são inadequadas ou indevidas, nós estamos devendo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o nosso preconceito. E principalmente vocês que são graduandos, que são residentes, têm como fazer isso, têm os seus documentos. Na anestesia existe um documento que é um relatório que os residentes preenchem e enviam à SBA para consolidar um número de informações em relação a eventos de morbidade e mesmo de mortalidade. Isso é fundamental. Porque se a gente não tiver massa crítica de informação, a gente vai continuar achando que nós estamos fazendo o bem. E efetivamente, quando a gente lembra daquele primeiro slide, transfusão salva vidas, vem um segundo. Não,